Olá, queridos, seja muito bem-vindo ao nosso intensivo de líderes online. Nós estamos aqui hoje para falar sobre aconselhamento, uma das aulas mais importantes da nossa escola. O que é aconselhamento? Aconselhamento é um relacionamento interpessoal em que o conselheiro assiste ao indivíduo em sua totalidade no processo de ajustar-se melhor consigo mesmo e com o seu ambiente. Então, o aconselhamento é isso. Nós tornamos as pessoas mais hábeis, mais adaptadas no seu relacionamento consigo mesmo e no seu relacionamento com o ambiente que está ao seu redor. Por que aconselhar tão importante? Algumas direções de Deus em relação ao aconselhamento. Provérbios 24:6. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Provérbio 20:18. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faze a guerra. Então, através do aconselhamento, nós podemos ajudar a pessoa a encontrar o caminho que ela deve seguir, a decisão que ela deve tomar. Lembrando que o aconselhamento ele não se trata de nós tomarmos a decisão no lugar da pessoa, mas o aconselhamento ele é o processo pelo qual nós conseguimos organizar para a pessoa os seus pensamentos, as suas ideias. O aconselhamento muitas vezes ele não se trata nem de nós expressarmos uma direção. Muitos aconselhamentos que eu realizei simplesmente quando a pessoa ela fala sobre o que ela está passando, ela fala sobre o que ela está sentindo, ela conta aquela situação traumática que ela vivenciou, ela mesma consegue organizar aquilo dentro dela, o que ela precisava era colocar aquilo para fora. Então o aconselhamento ele vai se manifestar de várias formas, não existe um processo, um procedimento padrão, é necessário uma sensibilidade, um discernimento na hora de aconselhar. Salmo 81, a partir do versículo 12, declara: porque eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, e se Israel andasse nos meus caminhos. O aconselhamento, ele envolve um princípio bíblico. O princípio da unidade, um princípio de concordância, um princípio de autoridade, um princípio onde nós não devemos passar as nossas crises sozinhos. O simples fato de quem está recebendo o aconselhamento ter procurado a ajuda de alguém, já é o cumprimento de um princípio bíblico e já há uma movimentação da parte do Senhor. Nesse texto que nós lemos aqui no livro de Salmos, Deus declara: eu entreguei aos desejos do seu coração e eu os entreguei aos seus próprios conselhos. Então é uma maldição, uma disciplina da parte de Deus. Nós estamos entregues única e exclusivamente aos nossos próprios conselhos para as nossas situações, aos nossos sentimentos. Compartilhar é fundamental. E o aconselhamento ele faz parte da natureza da nossa vida cristã. O objetivo do aconselhamento é ajudar pessoas. É meio redundante, mas tudo aquilo que nós fazemos como igreja é cuidar de pessoas. O objetivo do aconselhamento não é apenas aquele momento de comunhão. O objetivo do aconselhamento não é só o bem-estar, mas é auxiliar. Ninguém pode ter uma experiência verdadeira com Jesus e permanecer da mesma forma. Então o aconselhamento é uma forma de ajudar as pessoas. Buscar e estimular o desenvolvimento da personalidade. O aconselhamento é um momento ótimo para correção de postura, correção de caráter. Um momento onde nós, como aquele que está aconselhando, ele está vendo de fora aquela situação, nós podemos apontar a postura errada, aonde está o pecado, o que não deveria ter sido feito, o que não deveria ter sido falado. O aconselhamento ele ajuda cada indivíduo a enfrentar mais eficazmente os problemas da sua vida. A nossa vida, a vida do ser humano, ela é cíclica. Nós enfrentamos os mesmos problemas, muitas vezes em níveis diferentes, mas o mesmo problema muitas vezes. Então o aconselhamento bem feito, ele vai trazer não apenas uma solução para aquela situação momentânea, mas ele traz uma prevenção e uma maturidade para situações semelhantes que vão se manifestar lá na frente. O aconselhamento ele promove o encorajamento
e a orientação para aqueles que tenham sofrido alguma perda irrecuperável, uma decepção. O aconselhamento ele também é uma ferramenta de consolo, uma ferramenta de apoio, uma ferramenta que declara: ei, você não está sozinho, conta comigo, conta com a minha ajuda, conta nem que seja com o meu abraço, nem que seja com a minha oração, mas conte comigo para o seu consolo. O aconselhamento ele pode assistir as pessoas cujo padrão de vida lhe cause frustração ou infelicidade. A pessoa que ela está insatisfeita com o lugar em que ela está, a posição, o momento que ela está vivendo. Então o aconselhamento ele tem essa possibilidade de promover o crescimento, tirar a pessoa do lugar do conforto. Porque quando nós semeamos as mesmas coisas, nós colhemos as mesmas coisas. E às vezes a semente que vai fazer diferença, a atitude diferente que a pessoa precisa ter para sair daquela situação é buscar um aconselhamento. O aconselhamento ele leva a cada aconselhado a buscar uma relação pessoal com Jesus Cristo e principalmente tornar-se discípulo de Jesus Cristo. É importante que aquele que está aconselhando, ele não traia para si algo que só Jesus pode fazer. Nós não fazemos discípulos nossos. Os únicos discípulos que nós podemos fazer são os discípulos de Jesus Cristo. Discípulos para Jesus Cristo. O aconselhamento ele proporciona comunicação. O aconselhado poderá comunicar os seus sentimentos, pensamentos e atitudes. O aconselhamento ele cria um ambiente de segurança, onde o aconselhado ele pode expressar a sua opinião, expressar os seus sentimentos. Ele é um refúgio, ele é um lugar de liberdade, ele é um lugar de cura. O aconselhamento ele traz aprendizado para a modificação de comportamento. Todo comportamento ele é recebido, ele é mudado através do aprendizado. Então o aconselhamento ele também serve para desaprender algumas coisas. Nunca mais fale com a sua esposa dessa forma, nunca mais discipline o seu filho dessa forma, nunca mais chegue atrasado no seu trabalho, nunca mais desonre uma autoridade dentro da igreja. O aconselhamento ele é uma experiência profunda que serve também para que a pessoa ela desaprenda atitudes erradas que ela está fazendo. E o aconselhamento ele serve de encorajamento. A palavra de Deus, as palavras de Deus para o seu povo são palavras de encorajamento. Vai na sua fé, vai e não peques mais. Deus é maior, Deus é contigo. Nós vamos orar e algo vai acontecer. O aconselhamento ele é uma ferramenta de coragem. Para atingirmos o objetivo é necessário algumas posturas. Primeiro é preciso que os conselheiros se familiarizem com os problemas. Como surgiu, como aconteceu, quais são os problemas. Mas entenda, você nunca vai conseguir se familiarizar com todas as situações. É preciso que você leia, que você estude, que você veja vídeos, que você faça seminários, para que você esteja preparado para situações que não fazem parte do seu dia a dia. Talvez você não tenha filhos, como você vai aconselhar alguém que tem filhos? Um filho do sexo masculino, um filho do sexo feminino, são situações diferentes que os pais enfrentam. Para aquele que é casado, casou apenas uma vez, aquele que já vem de 2, 3 divórcios, ainda que isso não faça parte do seu dia a dia, você precisa se familiarizar com essas situações, porque as pessoas que você está cuidando, as pessoas que você convive, estão discipulando, elas passam por essas situações e é fundamental que você esteja familiarizado, para que não aconteça uma situação de, eu já me divorciei 3 vezes, eu estou pensando em me divorciar uma 4ª vez. Aí você diga, mas eu não sei, eu casei, eu nunca me divorciei, então eu não entendo nada sobre essa situação. Se familiarize com o máximo de assuntos possíveis. Haja com cordialidade, sensibilidade, compreensão e cuidado. O conselheiro ele tem que ser sensível, ele tem que ser imparcial. Ele tem que trazer uma paz. Ele não pode trazer mais confusão, mais pressão. Ele tem que trazer paz. Há uma sensibilidade, um discernimento. Não imponha suas mãos de forma precipitada, a palavra de Deus declara. Então, ainda que já haja uma predisposição, talvez você já sabe do que se trata, você gostaria de resolver aquilo rápido,
O aconselhamento lhe demanda tempo, então seja cordial e sensível. Jamais demonstre indiferença, mas sim disposição em ouvir. Demonstre interesse. Não encerre você o aconselhamento. Deixa o aconselhado encerrar. Demonstre atenção, demonstre paciência, demonstre interesse naquilo que está acontecendo. E confronte em amor. Toda disciplina bíblica só serve para melhora, não para desabafo. Então você não pode desabafar. Ah, bem feito, isso tinha que ter acontecido. Eu teria feito a mesma coisa. Você está completamente errado. Ah, não tem o que fazer, não tem como voltar atrás. Agora colhe aquilo que você plantou. O aconselhamento, o confronto, ele precisa ser em amor. E toda disciplina bíblica em amor, ela só serve para melhora. Ela só serve para correção. Ela só serve para crescimento. Técnicas básicas para o aconselhamento. Atenção. Atenção integral, que é a atenção integral. Olhos. Você precisa olhar para a pessoa. Você precisa manter uma postura relaxada e não tensa. Então essa coisa de ficar batendo a mão na cadeira, de ficar o tempo inteiro olhando no relógio. A pessoa está falando, você está olhando para a parede, você se distraiu, você está pensando em uma situação pessoal sua. Você precisa prestar atenção para que nenhuma distração atrapalhe o aconselhamento. Ouvir. Evite reagir com expressões o que o aconselhado está falando. Porque quando você se expressa de forma muito brusca, o medo, o pânico, o susto, a tristeza, você interrompe, ainda que você não tenha saído nenhuma palavra da sua boca, mas existe uma coisa que chama neurolinguística. A pessoa olha para você e ela entende o que você está sentindo. Então você precisa primeiro ouvir, primeiro receber aquilo, para depois interpretar e demonstrar uma reação. Aguarde pacientemente durante os períodos de silêncio. E se necessário for de lágrimas, aguarde, espere, não acelere o processo. Ouça o que o aconselhado, não só o que ele diz, mas o que ele está tentando dizer. Interpretação é fundamental. Captar as mensagens transmitidas pelo tom de voz e controlar os sentimentos, o ódio, a indignação que está no seu coração em relação àquilo que você está ouvindo. O conselheiro, ele precisa ser uma figura neutra. Jesus não era alguém que ficava julgando as pessoas, julgando os pecados, colocando o dedo na cara das pessoas. Mas ele ouvia, ele interpretava e com amor ele trazia um confronto que iria produzir crescimento. Perguntar é fundamental e é o que vai trazer a qualidade para o seu aconselhamento. É você conseguir interagir através de perguntas para que você possa extrair da pessoa o máximo de informações possíveis. Quanto mais a pessoa falar, menos você vai precisar falar depois. A pessoa ela precisa contar, muitas vezes ela contando, ela respondendo algumas perguntas que são chave, ela por si só ela já vai encontrar a resposta. Você pode me dar mais detalhes? O que aconteceu? O que você está querendo dizer com isso? Qual é a sua idade? Quando isso aconteceu? Refletir. Permita que o aconselhado sinta que você está com ele. Você precisa refletir, pensar. Olha, eu estou recebendo aquilo que você me disse, eu estou pensando a respeito disso. Eu vou estar orando em relação a isso. Refletir. A Bíblia fala sobre um processo de meditar. O que é meditar? É semelhante ao processo de ruminar de uma vaca. Você recebe algo, você medita e coloca para fora, né? A vaca ela come a mesma refeição várias vezes. Ela come, vomita, mastiga, come, vomita, mastiga, come. E você refletir, você meditar sobre aquilo que você está recebendo é extremamente importante. Existe um processo de tempo pelo qual o nosso raciocínio e o próprio agir do Espírito Santo ele precisa passar por isso. Existem coisas que serão resolvidas instantaneamente, existem coisas que precisam de um processo de tempo para que você consiga interpretar. Confrontar significa apresentar uma ideia ao aconselhado, uma ideia provavelmente que ele por si só ele não teria. Então, confronto
ela é uma determinação, é uma ordem, uma estratégia em relação a alguma atitude que precisaria ser tomada. O confronto ele é mais bem aceito quando ele é apresentado de maneira suave. Então ninguém tem que fazer algo. Ninguém é obrigado a fazer algo. Mas você pode trazer uma direção. Eu sempre digo que é muito mais simples, durante os aconselhamentos, nós trazemos uma direção da parte de Deus, do que simplesmente um conselho. Eu acho que você deveria fazer isso. Por que você não faz um propósito de oração? Por que você não pede perdão? Por que você não busca arrependimento? Por que você não entra em jejum? Por que você não lê o livro de João? Por que você não medita nessa palavra? Por que você não vai entregar um currículo daquela forma? Então o confronto, esse direcionamento contrário ao que a pessoa estava fazendo até então, ele é importante. Interpretar envolve a ideia de explicar ao aconselhado o que o seu comportamento significa. Você precisa interpretar. Muitas vezes a pessoa ela não sabe que ela é um funcionário ruim, um servo ruim na casa do Senhor. A pessoa não sabe que ela é alguém que está ferida ou traumatizada. A pessoa não fala. Você vê geralmente as pessoas que falam muito, ela não sabe que fala muito. Ela até acha bonita, as pessoas dizem que eu falo muito, mas ela não tem a compreensão daquilo que vai afetar a vida dela através daquilo. A pessoa que é muito quieta, ela até talvez possa ter uma dimensão, mas ela não sabe das implicações negativas que aquilo também pode trazer sobre a vida dela. Então a interpretação, olha, quando você faz isso, as pessoas entendem dessa forma. Quando você faz aquilo, as pessoas vão receber daquela forma. Você interpretar pela pessoa aquela situação é extremamente importante. O encorajamento é a orientação no sentido de fazer uma avaliação do que ela está passando. Essa avaliação, você vai encorajar ela a uma ação, a uma reação. Então você avalia o quanto a pessoa está ganhando pouco por mês, você fez uma avaliação e você vai encorajar uma ação. Vamos orar por um trabalho melhor, vamos arrumar um outro trabalho, vamos estudar, vamos fazer um curso, vamos se aperfeiçoar, vamos mudar de carreira. Então você avalia aquela situação e ao mesmo tempo você traz uma ação, uma reação para a vida daquela pessoa. Importante, tome cuidado para não gerar dependência no aconselhamento. Aconselhamento cristão não é psicologia. Então você não pode fazer, então vamos fazer o seguinte, são 10 sessões de aconselhamento toda segunda-feira, 8 horas da noite. Não, o aconselhamento ele é pontual. Por isso ele precisa ser decidido debaixo de uma palavra rema de Deus. Não tome para si os problemas alheios. Então não diga assim, não deixa que eu vou resolver para você. Deixa que eu converso com o seu marido. Deixa que eu converso com o seu filho. Deixa que eu vou ligar para o seu chefe e vou explicar essa situação. Não tome para si os problemas alheios. O aconselhamento é um direcionamento, uma unção sobre a vida daquela pessoa. E aquela unção por si só, ela deve despedaçar aquele jugo. Então, o conselheiro ele está ali para organizar a vida da pessoa, com princípios e valores bíblicos. Tenha ética e jamais compartilhe com alguém o que lhe foi confiado. Aquilo que é ministrado e conversado em um aconselhamento, ele não pode ser propagado depois, falando o nome da pessoa, a situação, quando e como aconteceu. O sucesso, uma das chaves do sucesso do aconselhamento é que o conselheiro, ele não só saiba guardar um segredo, mas ele transmite essa segurança que aquela informação ela não vai sair daquela sala. Os aconselhamentos eles se tratam 99% de crises. Essas crises elas podem ser acidentais ou situacionais. É um momento repentino, é uma perda inesperada que a pessoa passou, então é algo acidental que aconteceu de uma forma súbita. Existem crises de desenvolvimento, no processo de crescimento, de maturidade da pessoa, no casamento, na sua vida profissional, no crescimento do seu ministério. Existem crises que são consequência de crescimento e existem crises que são crises existenciais. Eu sou um fracasso, eu sou velho demais, eu fui deixado para trás, a minha vida não tem propósito, a minha doença é incurável, eu não tenho vontade de fazer nada, eu fui rejeitado por causa da minha classe social. Isso é uma crise existencial. 90% dos aconselhamentos, eles sempre vão se tratar de algum nível de crise.
Os temas mais frequentes nos aconselhamentos: as questões pessoais, ansiedade, solidão, depressão, ira, culpa, a crise pela situação conjugal, ou da pessoa ser solteira ou ela ser casada, as duas coisas vão implicar em dificuldades, desenvolvimento da família, a educação dos filhos, atravessar pela fase da adolescência, da juventude, conselho vocacional, no que a pessoa vai se formar, que faculdade, a crise da meia-idade, problemas relacionados a sexo, sexo fora do casamento, sexo dentro do casamento, homossexualismo, abusos, outras questões como drogas, álcool, doença, luto, problemas espirituais, um trauma que aconteceu na vida, problemas financeiros, dúvida em relação a dízimo e a oferta. Não há como tratar todos os aspectos dessas áreas, isso é algo que nós só conseguimos aprender através da experiência de outras pessoas. Por isso a importância daquele que é um conselheiro, ele sempre está bem instruído, ele sempre está bem atualizado em relação aos temas que acontecem, que afligem a sociedade de tempos em tempos. Nós precisamos ter uma boa bagagem em relação a casamento, uma boa bagagem em relação a vícios, em relação à criação de filhos. A própria Bíblia afirma que o povo de Deus ele deveria ter a sua opinião muito firme no seu coração. Porque a partir do momento que você determina aquilo, você recebe aquilo como uma convicção no seu íntimo, todas as vezes que você passar por aquela situação, você tem uma resposta, você tem uma resposta, você tem uma experiência, você tem uma direção. Se é algo que foge muito da sua experiência de vida, do seu conhecimento, você deve procurar o auxílio de um livro, você deve procurar o auxílio de um especialista, de um médico, de um psicólogo, que vai te ajudar e vai te dar as informações básicas para que você possa iniciar aquele processo de aconselhamento. A quem as pessoas recorrem quando precisam de um aconselhamento? A pessoas que transmitem empatia e aceitação incondicional. Você só será buscado para um aconselhamento a partir do momento que você transmite empatia. Alguém que se importa com os outros. Alguém que tem a capacidade de exercer compaixão. Pessoas que elas gostam. A afinidade ela é um fator importante. Nós temos facilidade em abrir o nosso coração para pessoas que nós gostamos. Por isso a importância na igreja de nós termos um bom relacionamento com o máximo de pessoas possíveis. Pessoas que a respeitam. O respeito é extremamente importante. A valorização, a boa educação é extremamente importante. Pessoas que manifestem interesse em aconselhar. Você precisa demonstrar o interesse pela vida das pessoas, o interesse em visitar as pessoas, o interesse em ser, o que a Bíblia declara sobre todos os cristãos, que nós devemos exercer a hospitalidade, nós devemos ser hospitaleiros. Então é importante que as pessoas vejam que você tem o interesse em estar se envolvendo com a vida delas, interesse no que está acontecendo com elas. Pessoas que elas sabem que são ou imaginam ser competentes para aconselhar. A pessoa ela só vai ver que você é competente para aconselhar em algo que você tem autoridade. Todo cristão, geralmente, ou pelo menos deveria ser dessa forma, você se especializa em algo, você se torna muito bom em algo. Em oração, em devocional, área familiar, libertação, cura emocional. E quando você se torna especialista naquilo, é natural que as pessoas que enfrentem uma crise em relação àquilo, elas vão buscar um especialista. Você vê que os médicos mais conhecidos, os médicos mais famosos que existem, são os especialistas. Dificilmente você vai ver um clínico geral conhecido. Os médicos famosos sempre são os especialistas, os melhores na sua área. Geralmente vai ser assim, vai ter uma área da sua vida que você é muito bom, algumas outras áreas que você consegue administrar com uma certa tranquilidade. Existem áreas que você sempre vai precisar de ajuda. Você sempre vai ter que recorrer e extrair essas informações de outros lugares,
ou você vai ter algum especialista que você vai conseguir encaminhar ele para um atendimento mais específico. Pessoas nas quais elas confiam e sabem que obedecem rigorosamente a uma ética de sigilo. Você precisa ser alguém que guarda bem os segredos. As pessoas precisam ver em você alguém sério. E o guardar o segredo não é apenas propagar aquilo que foi conversado no atendimento. Mas se uma pessoa conversa com você e te conta algo grave, a partir daquele momento você trata aquela pessoa de forma diferente diante de outras pessoas, ainda que você não fale nada, aquela pessoa vai ficar, ele está me tratando diferente. Ele já deve ter conversado para alguém, alguém vai perceber que ele não conversa comigo, que ele não me cumprimenta, que ele não tem mais tanta liberdade. Então o sigilo ele tem a ver com a sua também imparcialidade. Imparcialidade. Pessoas que realmente conhecem a Deus. O conselho ele não pode ser apenas uma ferramenta natural. Você vai resolver 99% dos seus problemas em aconselhamento quando você recebe uma palavra de Deus. Você precisa ter o domínio das Escrituras. Você precisa ser alguém versado e experimentado na palavra de Deus, nos testemunhos dos grandes homens e mulheres que estão na palavra de Deus. A Bíblia é um livro que traz muito conselho, traz muita instrução. Nenhuma história, nenhuma situação que é narrada biblicamente, essa história está ali por acaso. Mas tem o propósito de nos instruir, de nos ensinar. Como eu disse, a vida do ser humano ela é cíclica. E nós passamos de uma forma geral por problemas muito semelhantes o tempo todo. As informações, as histórias que estão na Bíblia são chaves para nós aplicarmos hoje e nós entendemos o que Deus gostaria que aquela pessoa tivesse decidido. O que Deus gostaria que aquela pessoa tivesse feito. Qual o perfil do conselheiro? Necessita conhecer a Jesus de maneira pessoal. O seu relacionamento com Cristo vai ser chave para que quando aquele aconselhamento for realizado, como se o próprio Senhor Jesus estivesse sentado naquela cadeira realizando aquele atendimento. Não é o que você quer, não é o que você acha, não é o que você pensa, mas você precisa crescer até a estatura do varão perfeito e quando você abrir os seus lábios, não será você, mas será a pessoa de Jesus. Por isso um relacionamento pessoal com Jesus vai trazer grandes frutos nos aconselhamentos. Você precisa de convicções. Ninguém vai se aconselhar com uma pessoa indecisa. Eu não sei, mas eu vou conversar com alguém. Eu preciso pensar sobre isso. Eu nunca havia pensado dessa forma. Nunca ouvi falar de uma situação como essa. Você precisa de convicção. Todos os que estão recebendo essa aula, você precisa estar apto para um aconselhamento numa questão profissional. A minha empresa está quebrando, o que eu devo fazer? Você precisa ter um conhecimento no mínimo básico de como uma empresa funciona, de como os impostos funcionam, quanto custa para você demitir um funcionário. Você precisa ter uma noção básica em relação à economia, não que você deva assistir vários jornais todos os dias, mas você precisa de uma fonte de informações que vai gerar uma convicção. O Brasil está em crise, o Brasil está crescendo. Você precisa ter um domínio básico na questão política, na questão econômica, na questão da sociedade, na questão ministerial, porque quando você tem uma informação de uma fonte segura, você se torna alguém convicto daquilo que você está falando. Você retira ali o achismo, você tira o achismo do seu aconselhamento. Você necessita de coragem. A vida cristã, ela exige coragem de cada um de nós. Afinal de contas, são coisas extremamente importantes que chegam sobre nós. É o destino de uma família, é a salvação de um casamento, é a cura física, é a cura espiritual, é a salvação de alguém. E para você liberar uma palavra sobre aquela situação, você precisa de coragem. Porque a essência da vida cristã, ela é se meter na vida de outras pessoas, aconselhar problemas que não são nossos, aconselhar o casamento que não é o nosso, aconselhar a criação de um filho que não é o nosso, aconselhar uma vida profissional que não é nossa. São decisões extremamente importantes. E para você fazer, você precisa de coragem. Você precisa de compaixão com os outros e consigo mesmo. É preciso se colocar no lugar daquela pessoa e entender que ainda que eu nunca me meteria numa situação como essa, eu nunca teria uma atitude como essa, mas você não sabe como aquela pessoa ela foi criada, os traumas, as dificuldades, os problemas que a levaram a chegar até ali.
A compaixão é isso, é você se colocar no lugar da pessoa num ponto que você já não a julga, você a ama e você está ali para, independente da circunstância, ser alguém que vai promover crescimento. Precisa ser imparcial. Não é o que você pensa, não é o que você gosta, não é a sua opinião, não é a sua vivência. Você precisa ser imparcial. Está aconselhando aquela situação e ainda que você esteja envolvido naquilo ali de uma forma íntima, ou uma pessoa que você gosta foi prejudicada, ou o ministério que você atua, ele está sendo afetado por aquilo, você precisa ser imparcial. E necessita de seu próprio conselheiro. Aquele que quer aconselhar, ele precisa também de um conselheiro para se aconselhar. Você nunca vai ter autoridade sobre algo que você não vive. Então é extremamente importante que haja uma cultura no seu coração de conversar com o seu líder de GR, seu supervisor de GR, seu líder de ministério, os pastores da sua igreja, os evangelistas. Você precisa ter alguém que você possa abrir o seu coração, compartilhar aquilo que está acontecendo, compartilhar as coisas boas e as coisas ruins, buscar instrução, buscar direção. É fundamental. Fundamental. Isso vai trazer autoridade sobre o seu ambiente de aconselhamento quando você também tem o seu próprio conselheiro. Quais são as motivações para ser um conselheiro? A sua motivação é a transformação da vida daquela pessoa. A sua motivação é você ser um agente de milagre. Não é para você se sentir superior. Afinal, Jesus declarou, o maior é aquele que mais serve. Quando você está aconselhando, você está servindo. Você está se colocando como instrumento para aquela pessoa. Não é a sensação de poder, não é a sensação de influência. Não seja alguém que manipula a vida das pessoas. Mas seja alguém pronto para trazer uma palavra rema. E que você possa manter esse processo de transformação no oculto, no secreto, e Deus vai trazer a recompensa. Não é para buscar nas pessoas uma satisfação, um crescimento que às vezes você mesmo não teve. Você não teve a oportunidade de estudar e quer que todo mundo estude. Você não fez algo e quer que as pessoas façam. Então, não tem algo em relação a você. O seu chamado é para servir outras pessoas. Não é para buscar reconhecimento. Como eu disse, Deus é um Deus do secreto. O trabalho de aconselhamento é um dos trabalhos que menos aparece. Nós olhamos a vida das pessoas saudáveis, abençoadas, crescendo, rompendo na presença de Deus. O que nós não vemos é quantas pessoas aconselharam elas. Quantas pessoas oraram, clamaram, direcionaram a vida delas, e o papel do conselheiro é exatamente permanecer em oculto. Todo conselheiro precisa prezar pela ética no aconselhamento. Antes das pessoas buscarem aconselhamento, elas já percorreram vários caminhos e por isso, ao chegar a um conselheiro, o nível de frustração deve ser praticamente zero. Seja ético. A pessoa que ela não se aconselha é porque ela já se frustrou em um aconselhamento, ela já foi abrir o seu coração para alguém em alguma situação e aquilo gerou um problema grave. Você precisa ter muito cuidado que quando você erra em um aconselhamento, você não está atrapalhando apenas aquela situação, mas você está travando a vida daquela pessoa. Você está travando a vida daquela pessoa para todos os aconselhamentos que ela vai necessitar durante o restante da sua vida, e ela não vai buscar porque ela vai ficar com aquela sensação de que esse problema ele vai acontecer novamente. E para essa aula tem algo diferente. Eu sei que em todas as aulas nós temos deixado um resumo de no mínimo 5 linhas aqui na seção de comentários do YouTube. Nessa aula de forma específica, eu sei que algumas pessoas já vão escutando o vídeo e vão fazendo um comentário. Se você deixou seu comentário para essa aula, tá tudo bem. Mas eu gostaria que você colocasse na seção de comentários aqui a sua resposta para 3 situações. 3 possibilidades de aconselhamento. Você que é líder, você está sujeito a ser questionado nas situações mais inusitadas, mais absurdas, mais incomuns. E muitas vezes não dá tempo para você buscar instrução, para você buscar bagagem, para você buscar um entendimento em relação àquela situação naquele momento. Você precisa de uma vida de preparação para que quando aquela situação chegue, você esteja pronto.
Muitos de nós não somos usados por Deus na questão de aconselhamento e discipulado porque nós não nos aperfeiçoamos. Nós detemos apenas o conhecimento da nossa experiência de vida. Os livros, eles são uma ferramenta fantástica, porque em 50, 100, 200, 300 páginas você tem ali a história de vida de toda uma pessoa. Todos os problemas que ela enfrentou no seu casamento, na criação dos seus filhos, no ministério, aquilo traz uma autoridade. Traz uma autoridade sobre a sua vida de situações que você nunca enfrentou, que você nunca precisa enfrentar, mas talvez alguém ao seu redor esteja enfrentando aquela situação. Deus precisa de alguém que tenha autoridade sobre aquele assunto, então é fundamental que você busque se aperfeiçoar. Eu vou falar sobre algumas situações bem diversificadas, situações que já aconteceram comigo há muitos anos atrás, não dizem respeito à nossa situação agora, mas eu me recordo quando nós iniciamos a nossa vida ministerial, eu cumpri um expediente na igreja fazendo essa questão de aconselhamento e uma pessoa veio me procurar e ela disse, pastor, eu entreguei minha vida para Jesus aqui na igreja, eu me batizei, eu creio nessa transformação e tem algo que está me incomodando e eu nunca conversei com isso sobre ninguém, eu quero conversar com o Senhor sobre isso. Aí eu comecei a conversar com a pessoa, dizendo, não, ok, a gente está aqui à sua disposição, vou ver o que eu posso fazer para te ajudar. E a pessoa, ela pegou o celular dela e ela fez uma pesquisa no YouTube e ela deu play. E ali tinha uma reportagem de alguns minutos naquele formato, não sei se alguém já acompanhou ali os Cidade Alerta, tinha aquele antigo programa do Gil Gomes, né, aqueles programas policiais bem dramáticos e tinha uma reportagem daquelas bem dramáticas falando sobre um assassinato. Uma briga que aconteceu ali entre dois vizinhos por causa de som alto, enfim, um deles puxou uma arma e o outro saiu correndo, houve uma perseguição ali pela rua e eles chegaram num beco sem saída e aquele homem que estava com uma arma executou o seu vizinho. E aí aquele homem fugiu com a sua família, algumas coisas dentro de casa e foi embora. E aí no final tinha aquela questão ali, se você tem alguma informação sobre o fulano de tal, tá aqui a foto dele, o nome dele, entra em contato pelo Disque Denúncia, e a foto que aparecia era a foto da pessoa que estava sentada na minha frente me mostrando o vídeo, embora o nome fosse um nome diferente. O nome era um nome diferente. E aí quando ele desligou aquele vídeo, ele olhou para mim e ele falou, então pastor, esse sou eu, essa situação aconteceu comigo há alguns anos atrás, e quando essa situação aconteceu, eu fui na minha casa, só peguei o que eu tinha rápido ali dentro de casa, peguei a minha família, entrei no carro e fui embora. E nunca mais voltei. A polícia nunca me achou, eu consegui um documento falso e eu tenho vivido até então debaixo de uma outra identidade, mas agora que eu me converti, essa situação ela está incomodando muito o meu coração e eu queria que o Senhor me aconselhasse no sentido de que eu faço. Minha família depende de mim, eu tenho dois filhos pequenos, inclusive um dos filhos era recém-nascido. E ele disse, eu sei que se eu me entregar para a polícia, eu vou receber ali uma pena ali de 10, 15 anos, talvez um pouco mais de cadeia, ainda que eu cumpra uma parte dessa pena, eu vou ficar ali, 5, 8 anos em regime fechado, minha família não tem como sobreviver, eu com a minha mulher, com os 2 filhos pequenos, fico com medo do que possa me acontecer dentro da cadeia, eu ser morto, eu ser abusado, enfim, vai ser uma experiência traumática, vai sair nos jornais e eu posso continuar aqui com o meu documento falso, ninguém vai saber. E ele veio perguntar para mim como resolver essa situação dele diante de Deus, porque pela vida cristã que ele tinha, ele se sentia acusado por aquele crime que ele cometeu no passado, mas ao mesmo tempo, se ele se entregasse, ele passaria muitos anos preso, provavelmente ali seu casamento seria destruído, sua família passaria necessidade. Ele veio perguntar o que eu achava que ele deveria fazer. Então, esse é o primeiro caso que eu gostaria que você deixasse aqui nos seus comentários. Se você quiser dar um pause agora e já escrever ali o seu comentário, que você responderia para esse homem que assassinou uma pessoa, se arrependeu, mas precisa encontrar um caminho para a vida dele, se ele segue do jeito que está, se ele se entrega para a polícia. Segundo
Segundo caso. Depois, quando você for colocar na seção de comentários, pode colocar ali, primeiro caso, eu diria isso. Segundo caso, terceiro caso. O segundo caso é uma pessoa que chega para você e ela diz, olha, eu estou traindo o meu cônjuge, ou eu traí o meu cônjuge. O que eu faço? Eu conto para ele? Se eu contar, a gente pode se separar, ele vai contar para os filhos, a família vai ser destruída. Eu não conto, eu nunca mais faço isso. Então eu quero que você aconselhe essa pessoa o que você diria para ela fazer. É um caso de adultério, o que essa pessoa deveria fazer, confessar para a esposa, confessar para o marido, arcar com as consequências daquilo, buscar arrependimento, enfim, que você aconselha para alguém que cometeu adultério. Lembrando que você deve pensar sempre em todas as implicações, por isso para aconselhar tem que ter muita coragem. Vamos supor que a mulher conte para o marido que ela traiu e ele mata ela. Pode acontecer. Você tem que pensar em todas as implicações, positivas e negativas. E o primeiro caso é o caso do assassinato, o segundo é o caso da traição, o que fazer. E o terceiro, o aconselhamento, é alguém chega para você e diz, eu estou pensando em sair dessa igreja. Estou pensando em ir para outra igreja, uma outra igreja que me convidaram, uma outra igreja perto da minha casa, ou sair por aí procurando uma outra igreja. O que você aconselha para uma pessoa que está pensando em sair da igreja? Eu vou olhar a sua resposta ali em relação a esses aconselhamentos, mas entenda algo. Não há certo ou errado. Não é uma questão de certo ou errado. Muitas coisas têm que ser ponderadas, muitas coisas têm que ser pensadas, muitas coisas têm que ser interpretadas. Mas eu gostaria que você estivesse pronto para que acaso uma dessas situações chegasse para você hoje. E é óbvio que existem líderes, existem pastores sobre a sua vida que podem te socorrer em situações que você não sabe o que fazer. Mas o fato é que se veio algo sobre a sua vida, há uma expectativa da parte de Deus que você tem autoridade para resolver essa situação. Então, esteja pronto para ser um conselheiro de sucesso. Caso 1, 2 e 3, você posta aqui na seção de comentários qual seria o seu conselho para cada uma dessas situações. Em nome de Jesus, eu oro para que você seja um instrumento de Deus, trazendo luz para a vida das pessoas, trazendo resposta, trazendo a palavra de Deus, trazendo esperança de dias melhores. Isso faz parte da nossa vivência cristã. Tudo que nós fazemos, a base do serviço que nós realizamos para Deus é cuidar de outras pessoas. Então você ser um especialista apenas no seu trabalho, você ser um especialista apenas no seu carro, você ser um especialista apenas no instrumento que você toca, e você não ser um especialista em pessoas, é uma grande falha ministerial. Porque o cristianismo, a base da nossa vivência cristã, é cuidar de pessoas, e em pessoas nós devemos nos especializar. Faça cursos, faça seminários sobre compaixão, sobre perdão, sobre aconselhamento, e seja alguém especialista nessa ferramenta tão importante que Deus tem trazido às suas mãos. Amém, queridos? Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.